Irmãos amados, paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todo aquele que ama a Deus e espera Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. Estamos outra vez nesta terça-feira aqui, dentro desse santuário, para servirmos ao Senhor, na beleza da sua santidade. O nosso pastor presidente, hoje ele está atendendo uma congregação, e outros vices estão em viagem, e nós estamos mais uma vez aqui com os irmãos, para pensarmos algo na palavra de Deus. Antes de nós abrirmos a Bíblia, toda a igreja sabe que nós tivemos um grupo de irmãos aqui da nossa sede em Campinas, fazendo uma visita a Israel. Pastor Itamar, ele organizou aí entre alguns, chamou alguns casais e muitos que talvez pensaram em ir, mas no final não foram, mas pelo menos uns 12 casais se reuniram para ir à Terra Santa. E nós fomos durante 7 dias àquele país. Eu quero dizer aos irmãos, deixe-me dizer alguma coisa antes de nós entrarmos na Bíblia Sagrada sobre esta viagem a Israel. Todo cristão precisava ir pelo menos uma vez a Israel. Se você tiver condições na sua vida financeira de ir a essa Terra Santa, seria muito importante, porque é muito fortalecedor para a nossa fé, muito fortalecedor. Nós que cremos na Bíblia, estudamos a Bíblia, vivenciamos a Bíblia constantemente, quando a gente chega naquele país, aonde nós entendemos as promessas de Deus para aquele povo, talvez eles não creem da forma que nós cremos, mas eles ainda estão esperando o Messias, mas nós sabemos que Deus tem um propósito para com aquela nação, para com aquele povo, como nação escolhida de Deus, e haverá um dia em que eles, Israel, haverá de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Eles haverão de reconhecer. Todos nós sabemos quando Jesus Cristo descer nas nuvens dos céus, juntamente com a sua igreja, pisar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Eles haverão de reconhecer. Nós estivemos no Monte das Oliveiras, só pensando nisso aqui um pouquinho, estivemos no Monte das Oliveiras, onde nós cremos que foi ali que o Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia, que ele dando instrução para os seus discípulos, então ele subiu e ocultou-se em cima nos céus, e os anjos disseram para os discípulos: olha, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ser ocultado nas nuvens, ele mesmo há de voltar. O Monte das Oliveiras é bem em frente a Jerusalém, bem no sopé, é um monte muito alto, no sopé do Monte das Oliveiras há um cemitério imenso, onde eles sepultam os judeus, e eles sempre sepultam os judeus virados para o templo em Jerusalém, sempre virados para o templo em Jerusalém. O guia falou para nós: você pode ver que não tem nenhuma dessas sepulturas aqui que não estejam viradas para o templo em Jerusalém, porque na crença dos judeus, quando eles se ressuscitarem, eles já estarão prontos para entrar dentro tem uma porta, uma das portas de Jerusalém, é chamada de Porta da Misericórdia, ou Porta Dourada, dentre as 8 portas da antiga Jerusalém. Uma delas é chamada de Porta da Misericórdia, ou Porta Dourada. Tudo indica que Jesus Cristo entrará por esta porta para entrar no templo, e os muçulmanos lacraram essa porta, ela está fechada, totalmente fechada. O guia mostrou para nós, essa porta aqui, ela está fechada. E ele diz para nós: mas no dia em que Jesus Cristo chegar aqui para atravessar isso aqui, esses tijolos aqui vai virar em nada. Lógico que a gente crê nisso. Interessante que ele fala isso e ele mesmo crê. Ele fala e ele mesmo crê. E a gente perguntava a ele: mas o senhor crê em Jesus como Salvador? Ele dizia assim: eu não sou muito religioso. Eu não sou muito religioso. Ele dizia dessa forma. Mas houve um momento de marca na vida daquele homem, quando nós chegamos no Mar da Galileia, em que nós entramos em um barco, só nós brasileiros. Eles têm sempre um costume deles lá,
quando a gente entra dentro do barco, qualquer país representado entra dentro do barco, nós entramos no barquinho, e eles, em um serviço de som, dentro do barco, eles colocam o hino nacional brasileiro, e nós ficamos em pé e cantamos o hino nacional, eles erguendo a bandeira brasileira. Naquele momento, nós cantamos o hino nacional, no Mar da Galileia, navegando ali, e quando nós terminamos de cantar o hino nacional, nós começamos a cantar hinos de louvor a Deus, e o Espírito Santo começou a mover em nossos meios, os irmãos começaram a transbordar em línguas estranhas, e profetizar, e a glória de Deus desceu, e a gente estava no meio do mar, e a gente tinha liberdade para isso, e os irmãos cantavam e profetizavam e choravam, e as mulheres choravam debaixo do poder e da glória de Deus, porque sempre quando nós ficamos 7 dias visitando vários lugares, e o guia pegava e dava a sua preleção. Quando ele terminava, eu como pastor, eu falava alguma coisa concernente àquele local, e o que nós críamos de acordo com a palavra de Deus. Quando eu ia falar, ele pegava e se retirava, quer dizer, eu fiz a minha parte e estou ficando distante agora. Mas lá no Mar da Galileia não tinha jeito de sair, porque era dentro de um barco pequeno, que é como daqui onde está aquele diácono mais ou menos, não tinha jeito de ele sair, e quando o Espírito Santo tomou esse povo, e eles ajoelhavam e choravam debaixo da glória de Deus, o guia ficou assustado, aí ele assustou. Quando saímos de lá, em um corredor muito grande, assim, ele estava com muita liberdade conosco, ele me abraçou e disse assim: pastor, nunca vi uma caravana como essa de vocês, eu nunca vi algo tão surpreendente assim, tão sobrenatural como eu estou vendo essa caravana de vocês. Eu disse para ele assim: eu acredito que um dia você será um pastor, pregador de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, porque ele tem uma facilidade, já morou no Brasil, conhece o Brasil muito bem, e ele tem uma facilidade assim para comunicar conosco, ele fala o português nosso muito bem também, e se você ouvi-lo, você diz assim: esse é um dos homens mais crentes que eu conheço na face da terra. Se você ouvi-lo falar sobre as promessas de Jesus, olha, nós estamos aqui em todos os lugares, desde quando nós chegamos no primeiro dia, chegamos em Caná da Galileia, então ele explicava para nós, aqui foi onde Jesus Cristo transformou água em vinho, no casamento, naquele primeiro milagre, onde ele principiou o seu ministério, e ele fala tudo aquilo para a gente, com uma convicção assim, e a gente fica pensando, meu Deus, mas que coisa. Só por uma curiosidade para os irmãos, no primeiro dia que nós chegamos lá, eu fiz-lhe a seguinte pergunta, o nome dele é Gabriel, falei: Gabriel, nós podemos ficar tranquilos aqui dentro do seu país? Podemos ficar tranquilos aqui? A gente sempre tem essa preocupação, né? Sabe o que ele me disse, coronel Edmilson? Ele falou assim: o nosso país está em paz, se porventura Israel estivesse em guerra, ele falou, se porventura Israel estivesse em guerra, Israel seria 10 vezes mais seguro do que o seu país, onde vocês estão. Eu morei no Rio de Janeiro, eu conheço São Paulo, falei, eu sei o que vocês passam lá. Se porventura Israel estivesse em guerra, ele seria 10 vezes mais seguro do que o país de vocês. Quando fomos lá no local do Holocausto, onde Hitler, onde está lá os restos, no Museu do Holocausto, eles fizeram um museu muito bonito lá, e lá tem sapatos, sandálias, roupas das pessoas que foram mortas, das que eles usaram mesmo naquela época, quando Hitler fez aquele massacre de judeus. Ele diz: olha, Hitler fez tudo isso. Ele falou assim: hoje Israel está totalmente preparado para qualquer tipo de ataque. Israel não precisa de ajuda de nenhum país do mundo, Israel precisa só de Deus, só do Senhor, mas Israel está totalmente preparado. E a gente ficava observando, andando lá, e ele disse assim para todos nós: gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, quando der 11 horas e 5 minutos, vai soar uma sirene em todo o país, vocês não assustem não, essa sirene é só um alerta, especialmente para as crianças, porque no país inteiro, em todas as construções, sejam elas públicas, comerciais ou privadas, existem abrigos subterrâneos, toda construção, existe abrigos subterrâneos. Se porventura vier algum ataque, os judeus sempre sabem onde é que eles vão se esconder e proteger de qualquer tipo de míssil. Aí, nós estávamos no Jardim de Getsemane, né, bem? No Jardim de Getsemane,
nós estarmos ali, inclusive tivemos um tempo de oração ali, diante daquelas oliveiras milenares, oliveiras que, eu não vou dizer que é do tempo de Jesus, mas são oliveiras que têm mais de 1000 anos, que elas existem ali. Interessante, a oliveira é uma coisa tão tremenda. Foi por isso que Jesus falou que nós somos os galhos que fomos enxertados nesta videira ou nessa oliveira. A oliveira, você pode cortar ela como for, daqui a pouco brota um renovo, e nós vimos aqui, entre aquelas oliveiras ali de mais de 1000 anos de vida, nós ficamos buscando a Deus uns 50 minutos, quando nós estávamos saindo de lá, tocou-se aquela sirene no país inteiro, até um pouco triste assim, e tocou, ele falou assim, tocou aqui em Jerusalém, mas toca em todas as cidades do país, para que as pessoas estejam alertas quanto a esse país, que eu quero dizer para os irmãos, Israel, não sei se os irmãos sabem, Israel é um país do tamanho do estado de Sergipe. O estado de Sergipe é um dos menores estados do Brasil, né? Talvez o menor. Qual o menor? O menor é Sergipe. Tem alguém aqui que é de Sergipe? Israel é do tamanho de Sergipe, ou talvez menor um pouquinho. E aquela nação, irmãos, está encabulando o mundo. Encabulando o mundo. São milhares e milhares de turistas que todos os dias estão ali. Eles não creem em Jesus, eles esperam o Messias, mas são pessoas de todas as tribos, línguas e nações que vão para lá. E em todos aqueles locais bíblicos, o povo se reúne e ora a Deus, e fala com Jesus, e profetiza, e busca o Senhor, no lugar onde, um dos únicos lugares que são controlados por evangélicos, é o lugar onde Jesus ressuscitou dentre os mortos. Um grupo batista, de ricos batistas lá da Inglaterra, compraram aquele campo ali onde Jesus ressuscitou dentre os mortos, e nós participamos da ceia lá dentro, o nosso grupo. Mas é assim, pensa vocês que é só o nosso grupo. É o grupo de Campinas aqui, é um grupo de alemães ali, é um grupo da Etiópia ali, é um grupo do Japão ali, é um grupo é um negócio assim, é um negócio impressionante. E a gente ora aqui, eles oram na língua deles lá, eles cantam na língua deles ali, e assim a coisa acontece, pela misericórdia de Deus. E então, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: é muito fortalecedor para a vida cristã da gente ir àquele país. Se nós pudéssemos, tantas lições que a gente tira. Por exemplo, o texto sagrado diz que o deserto florescerá. O deserto florescerá. Se os irmãos virem quanta abundância de frutas que Israel produz, quanta abundância de frutas naquele deserto seco lá. Eu vejo aqui as nossas irrigações, né? As irrigações são milhares de litros de água para irrigar uma lavoura. Lá sabe o que é? Pingos d'água, pinguinho d'água em cada planta, pingos d'água. E aquilo floresce, e é uma abundância de tâmaras, abundância de mexerica, de maçãs, de morangos, e tanta coisa. Fala mais fruta aí, bem. Hein? Tudo quanto é, pensa qualquer tipo de fruta aí, que produz em abundância ali, em abundância, naquele paizinho desse tamanhozinho, né? E a ciência, a tecnologia de Israel, irmãos, é de encabular o mundo. Não sei se os irmãos viram, domingo depois nós chegamos à escola bíblica dominical lá, ele está falando sobre uma descoberta de ciência agora. Quem descobriu? Cientistas israelenses. É uma nação, irmãos, que Deus está com a mão sobre ela. A mão de Deus está estendida sobre aquele povo. Sobre aquele povo. E as promessas de Deus cumprirão. É gente de todos os lugares do mundo indo ali, né? Indo ali naqueles locais onde o Senhor Jesus operou tantos milagres maravilhosos. E cada lugar que a gente chega parece que é uma emoção diferente. Começamos lá em Naim, na cidade de Naim. Em Caná da Galileia, onde ele principiou o seu ministério. E nós fomos indo em cada um dos locais. Fomos em Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Fomos em Jericó. De Jericó nós viemos para Tiberíades, que é ali na Galileia. Visitamos Cafarnaum,
Cafarnaum, quando você entra no portão de Cafarnaum, está escrito assim: Cafarnaum, esta é a cidade de Jesus Cristo, ou onde Jesus morou. Os irmãos sabem que o ministério de Jesus, a maioria do tempo do ministério de Jesus foi ele morando em Cafarnaum, e ele desempenhou o seu ministério ele na Galileia. Então, irmãos, vale a pena, foi uma viagem muito fortalecedora em Deus. Eu voltei mais crente, graças a Deus por isso. Os irmãos que foram juntos também, todos eles. Eu não estou vendo eles aqui hoje, parece que estão cansados até hoje. Cadê os? Olha lá, irmão Fernando, mas a sua esposa, quem mais? O Wilton. Cadê os peregrinos de Israel aí? E olha lá, muito bem. E é uma peregrinação mesmo, irmão, porque é andando o dia inteiro. Vocês sabem que eu tenho um problema de hérnia de disco na coluna. Só a graça de Deus, porque o guia, ele anda o dia todo assim com a gente, para conhecer mais locais bíblicos, e aquilo é uma caminhada de a pé. Houve um dia que nós fomos almoçar, 3 da tarde, tomamos café de manhã no hotel, e vamos andar conhecendo pontos bíblicos até 3 da tarde, mas quero dizer uma última coisa aqui, para nós fazermos uma meditação na palavra do Senhor, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vocês não sabem o tanto que o Brasil é querido da nação de Israel. Vocês não imaginam o tanto que o Brasil é querido lá em Israel. Por quê? Por causa de 1948, quando naquele voto Minerva, o brasileiro Oswaldo Aranha, né, e os votos estavam empatados para a criação do Estado de Israel, e houve um brasileiro que colocou a sua caneta e diz: eu sou a favor da criação do Estado de Israel. Dessa vez não, mas da outra vez que nós fomos, não sei qual dos irmãos que foram conosco, da outra vez que nós fomos com o pastor Oídes, o guia nos levou no centro de Jerusalém, onde tem um monumento no centro de Jerusalém, em homenagem ao Brasil. Aí nós fomos, um grupo de mais ou menos 28 pessoas, todos nós com camisetas escritas Brasil, Brasil. Irmãos, aonde você passa dentro daquela nação, eles dizem assim, parece que é um coro que eles decoraram: viva Brasil, viva Brasil, viva Brasil. Onde você passa, aonde você passa, ô Brasil, viva Brasil, viva Brasil. É por causa de duas coisas: é por causa de Oswaldo Aranha, e por causa de, eles dizem assim, Neymar, Ronaldinho. Sabe quem que é Ronaldinho? Neymar, Ronaldinho. E por causa dos jogadores brasileiros, o Brasil é conhecido no mundo inteiro por causa do seu futebol, né? E por causa de Oswaldo Aranha também. O certo é que, se você for a Israel e você chegar com uma camiseta brasileira, saiba que eles te recebem de braços abertos. O certo é que Caravanas do Brasil ali, irmãos, é um negócio assim impressionante. Você pensa que é só a gente que está lá? É gente de Sergipe, é gente de São Paulo, é gente do Sul, é gente do Nordeste, de tudo quanto é lado. Você cruza todo momento. Nós tivemos uma experiência tão engraçada lá. Nós estávamos no tanque de Betesda. Olha, aqui foi onde Jesus Cristo curou aquele homem, há 38 anos, sofria aqui no tanque de Betesda, e nós todos uniformizados. Chegou uma menina nova, assim, casada, perto de mim, e diz assim: pastor, será que a gente pode acompanhar vocês? Eu vim mais meu esposo, nós estamos sozinhos aqui, será que a gente pode acompanhar a caravana de vocês? Porque eu sou brasileira. Falei: de qual cidade você é? Eu sou de Goiânia. Pensa, eu sou de Goiânia, e nós gostaríamos de, eu e meu esposo, acompanhar vocês. Eu falei: onde você mora? Eu moro na Alemanha, mas eu sou de Goiânia, fui enviado aqui pela igreja, o pastor Davideira, aqui, como é o nome? Pastor Aloísio. Eu fui enviado como missionário, eu estou na Alemanha. Eu falei: mas nós estamos indo lá para o local do Museu do Holocausto, nesse momento. E o marido dela, o que ele é? Alemão. O marido dela é alemão. Um moço novo, mas alemão. Aí eles foram conosco, entraram no ônibus, foram conosco. E o guia foi falar lá sobre as atrocidades dos alemães contra os judeus. Ainda bem que ele é crente. O rapaz é alemão, mas ele é crente. E ele glorificava a Deus junto conosco ali, né? Mas o guia, você imagina o que é um judeu, ele retratar todas aquelas atrocidades da morte daqueles 6 milhões de judeus que Hitler sacrificou, querendo fazer uma purificação na raça humana, aquela bobagem daquele homem, né? E as atrocidades que fizeram com os judeus. E naquele museu eles mostram tudo isso,
tudo isso, assim, de maneira muito nítida. E o alemão foi conosco, e ele pôde ouvir tudo aquilo, e louvou a Deus, porque ele é crente, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nesses minutos que nós temos, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 18. Depois nós falaremos mais sobre esta viagem maravilhosa. Não é um turismo, não, é uma viagem muito mais espiritual do que turística. Muito mais espiritual, porque comida boa é comida brasileira. Comida boa é comida brasileira. Lá tem muito cominho. Quem gosta de cominho aqui? As comidas lá são muito temperadas com cominho. E tinha gente que não já aguentava mais comer aquelas comidas com cominho. Irmãos, eu não vou passar do horário de forma alguma. Todos abriram em Jeremias 18? Esteja com a sua Bíblia aberta. Está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E eu desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia, e esse vaso se quebrou na mão do oleiro. E ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Isso aqui é tão lindo. Não poderei eu fazer como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quantos dizem amém? Essa casa de Israel aqui, ela significa, no sentido literal, o povo judeu. No sentido espiritual, essa casa de Israel sou eu e você, que somos o Israel de Deus. Hoje, todos nós sabemos que vivemos o tempo da igreja, o período chamado período da igreja, ou a dispensação de Deus para a sua igreja. Não faz muito tempo que nós estudamos exaustivamente aqui sobre o profeta Jeremias, esse homem que Deus levantou, e o texto sagrado diz que Deus o levantou e Deus o ungiu, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, e Deus o levantou como profeta do Senhor em suas mãos. Ele é conhecido como o profeta das lágrimas, devido ser um profeta marcado por quebrantamento espiritual. Jeremias era um profeta de coração amolecido. Jeremias era um profeta que verdadeiramente ele soube entender o plano de Deus e profetizar em nome do Senhor. E nós estudamos aqui exaustivamente sobre este profeta, que o nome dele significa Jeová estabelece. Deus o levanta para pregar arrependimento a corações totalmente petrificados. Deus disse: pregue, Jeremias, quem sabe Judá se arrependa. Eu vou trazer cativeiro, eu vou trazer sofrimento para o meu povo, porque eles têm me desobedecido. Mas eu vou te levantar, Jeremias, para que você fale com esses corações duros. Eu disse aqui um dia em que nós licionamos sobre o profeta Jeremias, que ele nasceu em uma época difícil. Quando Jeremias nasceu, quem governava Israel era Manassés. Os irmãos sabem que Manassés foi um dos reis mais ímpios, mais terríveis que Israel já conhecera. O nome Manassés quer dizer aquele que esquece, aquele que não se lembra de Deus. Filho de um homem devoto, temente a Deus. Manassés foi filho de um homem de Deus, mas infelizmente ele não seguiu o caminho dos seus pais.
E foi exatamente nessa ocasião que nasceu o profeta Jeremias. E Deus o levanta como profeta no final do tempo em que Judá precisava ouvir. Ele profetizou especialmente para Judá. Nós estudamos aqui que Jeremias entrou no cativeiro junto com Judá. Ele foi levado para o cativeiro também junto com Judá. Porque ele disse, se vocês não obedecerem, todos nós seremos levados cativos. E assim aconteceu. Irmãos, agora no capítulo 18 desse livro do profeta Jeremias, Deus então inverte a coisa em relação a este profeta. Deus diz para Jeremias, olha, eu quero que você levanta e desce à casa do oleiro. Talvez Jeremias poderia perguntar a Deus assim, Senhor, o Senhor quer que eu ministre uma palavra profética ali naquele lugar? Não é isso que eu quero para você nesta hora, não. Eu vejo tantos pregadores hoje que se levantam, irmãos, às vezes levantam entre nós aqui, e com toda a jactância, eles levantam, e eu falo como um profeta de Deus, eu me levanto agora como um profeta do Senhor, para dizer isso, isso e isso. A gente fica assim, pensando. Quando Deus disse para Jeremias, eu quero que você desce à casa do oleiro agora, não é para profetizar. Eu quero que tanto Israel como você aprenda algumas lições que eu quero vos ensinar. Através de um homem simples, através de umas profissões mais simples do mundo antigo. Talvez a olaria é uma das profissões mais antigas do mundo. Nós tivemos, eu disse para os irmãos agora mesmo, tivemos em Jericó. Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo. E lá os arqueólogos encontraram cerâmicas, peças de vasos, que na antiga Jericó, eles encontraram, naquela antiga Jericó. Então, se existe uma profissão simples, rústica, especialmente, imagine vocês, há milênios atrás, era um oleiro fazendo um vaso em uma roda. Eu não sei como que é direito essa roda, mas fazendo um vaso em uma roda com um barro de argila. Profissão simples, rústica. Aquele homem talvez mal vestido, é lógico, trabalhando com barro, mal vestido. E Deus diz para o profeta Jeremias, desce lá, porque eu quero ensinar algo para você. Irmãos, o homem e a mulher do tempo, do século 21, do tempo em que nós estamos vivendo, o homem moderno, o homem odierno, se é que assim podemos dizer, ele está muito preocupado com sucesso, com importância. O homem moderno está preocupado com a sua força, outros com a sua fama, com a sua beleza. O homem moderno está totalmente preocupado com status, com dinheiro, com posição, com ser lembrado e mais do que as outras pessoas. Esse é o homem moderno. Esse é o homem moderno. Mas como as coisas de Deus sempre vêm de encontro com aquilo que o homem pensa e com aquilo que o homem faz, o caminho de Deus é um caminho totalmente inverso. Deus disse para Jeremias, e nesta noite Deus está falando comigo e com você, desça a casa do oleiro. Dessa casa do oleiro. Sempre nós acostumamos falar que nós subimos a esta casa aqui para cultuar a Deus. Mas nesta noite essa casa pode ser considerada a casa do oleiro, aonde nós precisamos descer aqui nesse lugar. Isso é uma posição espiritual. É lógico que não é uma posição física, é uma posição espiritual. Profeta, meu servo, desce a casa do oleiro. Vai até essa oficina, porque eu tenho algo para falar para você ali, algo inesperado, algo que você talvez não está preparado para ouvir. Olha o que nós lemos. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, queridos, querida igreja, eu louvo a Deus por estar em uma igreja, congregar uma igreja junto com você, aonde a palavra de Deus tem livre acesso e livre arbítrio entre nós. Não importa se é o bispo Aídes que está falando aqui, se é o pastor Isaías da Silva Negrão que está aqui à minha frente, se é o pastor Enoque Vieira, ou se é Samuel César, mas o certo é que nós congregamos em um lugar onde a palavra de Deus é sempre explicitada aqui neste púlpito.
E o texto sagrado diz aqui: e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, aleluia, aleluia. Diga comigo assim: fala, Senhor. Diga com fé, diga: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Como eu gosto disso aqui. Diz que mais de 2.600 vezes está escrito neste livro: assim diz o Senhor dos exércitos, assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia. E existem alguns homens na Bíblia Sagrada que sempre quando Deus os confrontava, sempre quando Deus falava com eles, eles respondiam desta forma: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Glória a Deus. A palavra do Senhor veio a Jeremias. A palavra do Senhor vem ao teu coração hoje, ao meu coração, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E diz o texto sagrado: e eu desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas, e como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Deixe-me falar com os irmãos sobre esse episódio. Pensem comigo assim: Jeremias chega ali na casa de um homem simples, na olaria. O homem está sentado em uma roda, fazendo um vaso de barro. O homem está fazendo um vaso de barro. E Deus diz para o profeta assim: fique observando o que esse homem está fazendo. Fique observando o que ele está fazendo. Senhor, esse homem está fazendo um vaso de barro. Mas em outras palavras, Deus estava dizendo assim: quais lições eu quero ensinar para você através desta obra ou desse ofício que esse homem está fazendo. Deixe-me tentar trocar em miúdos para os irmãos aqui. Deus não desiste nunca, nunca de trabalhar a minha vida e a sua vida. É isso que Deus está ensinando. Deus nunca desiste de trabalhar a nossa vida. Eu sei que nesta noite a palavra de Deus pode estar falando com alguém, que você está aqui nesta terça-feira, você veio a este culto, mas você diz assim: será que o Espírito de Deus ainda me toma? Será que o Espírito de Deus ainda manifesta na minha vida? Será que o Espírito de Deus ainda pode mover a minha alma e o meu coração? Eu quero te responder: Deus nunca desiste de você. Se você é um barro que entrega inteiramente na mão desse oleiro que é o Senhor, Ele nunca vai desistir de você. Pastor, mas o vaso quebrou, porque o vaso é de barro. Não tem problema não, não tem problema não. Ele tem toda a paciência da face da terra para fazer outro vaso novo. Deus não desiste de você. O oleiro molda o vaso. Quando o vaso se entrega nas mãos desse oleiro, ele não desiste jamais. Somos preciosos para Deus. Deus não descarta o crente como o mundo descarta. Hoje parece que no mundo tudo, a maioria das coisas são descartáveis, né? As embalagens são descartáveis. Você chega nos países do primeiro mundo aí, você compra uma comida, você pensa que aquela vasilha é para guardar. Não, isso é tudo descartável, tudo para jogar fora. Tudo para jogar fora. Os relacionamentos hoje são descartáveis, casamento descartável, tudo no mundo é descartável. Deus não descarta ninguém. Deus não desiste de ninguém. Ele vai junto com você até o fim. Pastor, mas quebrou o vaso, pastor. O vaso quebrou porque é de barro, mas o oleiro está aqui para pegar esse barro, amassá-lo novamente e fazer outra vez com todo carinho. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Deus não desiste jamais, até que Ele forme em mim e em você o verdadeiro caráter de Jesus Cristo. Em nossa caminhada espiritual, Deus vai trabalhando em nós, até que nós passamos a parecer com Jesus Cristo. Ter as marcas, as características de Jesus em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas irmãos, em segundo lugar, Deus trabalha em nós antes de trabalhar por meio de nós.
Eu falo aqui com muitas pessoas, eu estou falando com obreiros e obreiras, com muitas pessoas que são usadas por Deus. São usadas por Deus, mas antes de Deus trabalhar por meio de nós, Ele trabalha a nossa vida em particular. Que profeta é esse chamado profeta Jeremias? O profeta das lágrimas, o profeta que deixou a sua marca aí, o profeta que falou com toda intrepidez com Judá, mas antes dele trabalhar com o povo, Deus trabalhou a vida do profeta, Deus trabalhou a vida dele. Eu quero fazer de você algo muito bonito em minhas mãos. Eu me lembro muito de Jesus Cristo, quando Jesus chamou os seus discípulos, e o texto sagrado diz: e Jesus os chamou, os discípulos, para que eles estivessem com Ele, para que eles caminhassem com Jesus, para que eles aprendessem com Ele, depois fossem pregar o Evangelho. Primeiro é necessário que nós conheçamos Jesus Cristo de Nazaré, que nós tenhamos experiências com eles. Eu estou falando com gente aqui, eu estou falando com pessoas que eu sei que você tem sido moldado pelo Senhor, tal qual um vaso de barro nas mãos de um oleiro. Deus tem trabalhado a minha vida e a sua vida, e Ele trabalha primeiro a nossa vida, para que Ele possa trabalhar através de nós. Não existe nada mais lindo, irmãos, e nada mais maravilhoso do que você pregar aquilo que você já vivenciou, aquilo que você já passou, né? Por que Jesus falava com autoridade? Por que ele falava com autoridade? Porque tudo aquilo que ele pregava, ele passou, ele experimentou. Tudo aquilo que nós somos tentados hoje, Jesus passou por tudo isso. Todas as injúrias, todas as calúnias que porventura nós sofremos hoje, Jesus passou por tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes dele usar a nossa vida, Ele trabalha a nossa vida. O Senhor é muito mais interessado naquilo que somos do que naquilo que fazemos. Às vezes nós somos muito preocupados em fazer, realizar. E há momentos da nossa caminhada espiritual que Deus fala comigo, e do jeito que Ele falou com o profeta Jeremias: chegue na casa do oleiro e pare, eu quero falar com você agora. Senhor, mas que jeito que o Senhor quer falar comigo? Eu quero só que você esteja parado e observe esse homem nessa máquina aqui, porque através deste trabalho aqui eu vou falar ao teu coração, à tua vida. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Eu me lembro de Israel, em algumas batalhas que Israel enfrentou contra os seus inimigos. Deus aparecia para o seu povo e dizia: nesta batalha vocês não têm que pelejar, nesta não. Vocês só se calem e vejam o livramento que eu vou operar no meio de vocês. Oh, aleluia. Tem um hino que nós cantamos que diz assim: o Senhor pelejará por nós. Quem sabe? O Senhor pelejará por nós. O Senhor peleja por nós. Lembra, Tião? Foi assim com Moisés, foi assim com Israel. Jeová sempre presente, operando lá do céu. Ainda hoje é assim, Deus opera como quer, pelo sangue do Cordeiro, Deus guerreiro Ele é. Talvez o Espírito Santo te trouxe aqui e você tem lutado tanto com algumas turbulências que têm acontecido em tua vida, e o Espírito de Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: se assente, acalma o teu coração, sossega a tua alma e veja o livramento que eu vou te dar. Veja o livramento que eu vou te dar. Eu estou trabalhando a tua vida antes que eu use você em minhas mãos. Oh, Deus maravilhoso é esse nosso. Que Deus maravilhoso é esse nosso. Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de mim. Como eu sou defeituoso, como eu sou pecador. Mas Deus não desistiu de mim. Os homens desistiram de mim. Eu não sei se os irmãos sabem disso, mas quando eu era rapaz aqui na igreja de Campinas, houve uma época que nós chegamos aqui. Eu era rapaz, menino novo. Tião sabe de lá, Tião lá. E nós chegamos aqui, essa porta da igreja de Campinas, não sei se o Wilton lembra disso, a porta da igreja de Campinas não era asfaltada. E nós tínhamos umas bicicletas. Naquela época, rapaz, não andava de carro, nós andávamos de bicicleta. E nós dávamos umas freadas aqui na porta da igreja, dávamos uns rabos de, como é que chama? Rabo de arraia. E alguns obreiros trouxeram nós ao pastor Albino. E disseram: esses meninos estão escandalizando aqui na porta da igreja, pastor Albino. O senhor tem que excluir esses meninos.
pastor Albino dizia assim: esses meninos ainda vai ser uma bênção na obra de Deus, irmão, tenha paciência com eles. Alguém desistiu de nós, mas Deus usou um homem para dizer assim: não, não desiste deles não. Agora o pastor Geraldo Rosa Pires, em memória, Geraldo Rosa Pires era humorístico mais do que tudo. Então o obreiro dizia assim: esses meninos não podem fazer isso, irmão. Aí o pastor Geraldo falava assim, ele acabou com a reunião de obreiro uma vez: irmãos, eu tenho tanta vontade de fazer o que esse menino faz e eu não dou conta. Desse jeito, o irmão Geraldo falou a reunião. Aí acabou a reunião, o povo ficou tudo, não, então pronto, larga esse já lá. Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você. Deus está olhando para você, Ele está trabalhando a sua vida, para depois trabalhar através de você. Mas deixe partir para os finalmente dizendo assim: Deus não faz reparos em vasos velhos, mas Ele faz um vaso novo, quando esse vaso dá defeito. Olha o texto sagrado que diz: como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer um vaso novo. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aquele vaso entortou, aquele vaso ficou defeituoso, ele ficou esquisito. E o oleiro disse: não, eu não vou deixar esse vaso torto não, eu vou amassá-lo novamente, eu vou amassar esse barro outra vez e fazer um vaso novo. Deus faz isso conosco, Deus faz isso. Deus não reforma o crente não, Deus não reforma. Deus não quer que nós estejamos tão somente com verniz passado para enganar, não. Deus diz: profeta Jeremias, deixa-me te ensinar alguma coisa para você. Você é meu profeta, você tem profetizado em meu nome, mas no dia em que você errar, eu vou tomar a tua vida e vou fazer uma vida nova em você. Ó irmãos, o Espírito de Deus, Ele quer renovar a nossa vida hoje, através da sua presença. Ele quer nos dar experiências novas em nossos corações. O Espírito Santo de Deus quer fazer de mim e de você um crente novo, a partir de agora. Pastor, mas eu tenho 50, 60 anos de crente que eu frequento essa igreja. Não tem problema. Ele quebra esse vaso e amassa esse vaso, e Ele faz um vaso novinho para a glória do seu santo nome, e Ele vai usar você grandemente. É isso que Ele fez com o profeta Jeremias e quer fazer conosco. Tornou a fazer um vaso novo, conforme pareceu bem aos seus olhos. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Deus não aceita rachaduras. Deus quer um crente nascido de novo, nascido do alto. Deus quer um crente nascido do Espírito Santo. É um novo nome, é uma nova mente, é um novo coração, é uma nova família, é um novo destino, é uma nova pátria. É tudo novo, irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Se nós imaginarmos, irmãos, domingo falou-se sobre as festas de Israel. Uma das festas de Israel é a festa da trombeta. Festa da trombeta fala sobre a trombeta de Deus, que haverá de tocar a qualquer momento na face da terra. Quando nós estávamos lá em Israel, que tocava aquelas sirenes ali, mesmo que seja preparando para um momento de guerra, eu lembrava da trombeta de Deus. Haverá um momento em que a igreja vai ouvir o toque da última trombeta, e tudo será novo a partir deste momento para cada um de nós. Será uma vida nova com Jesus lá nos céus. Diz o texto sagrado que o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Diz o texto sagrado que aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são exatamente essas surpresas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele e são chamados pelo seu decreto. Queridos irmãos, eu estou cheio da graça de Deus nesta hora para dizer para vocês que vale a pena servir ao Senhor com inteireza de coração. Vale a pena nós nos entregarmos na mão desse oleiro que é o nosso Deus. Diz o texto sagrado que Ele fez um vaso novo de acordo com aquilo que lhe apraz. O que é isso, irmãos? De acordo com aquilo que lhe apraz. Isto sou eu e você, dizemos assim: Senhor, eu sou tão somente barro, mas o que o Senhor quiser fazer em minha vida, o Senhor pode fazer, que eu estou entregue em tuas mãos. Faz aquilo que o Senhor lhe apraz ao Senhor fazer. Aquilo que o Senhor tiver prazer em fazer na minha vida, o Senhor faz. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar dizendo para os irmãos o seguinte:
Deus não faz vaso segundo o desejo do homem. Ele faz vaso conforme a sua soberana vontade. É o que acabei de dizer isso agora. Não é o barro que determina a forma de ser criado. Não. Não. Isso aqui, irmãos, aplica-se até no sentido físico. No sentido físico. Vocês já viram pessoas que são inconformadas com o cabelo que tem, com os olhos que tem, com o nariz que tem, com o corpo que tem, com a cor que possui? Já viram pessoas inconformadas com isso? Já viram? Essas pessoas que são, eu gostaria de ser mais alto ou mais baixo, ter o corpo assim, ter o cabelo dessa cor ou os olhos dessa cor. Não diga isso. Alguém pode ler Romanos capítulo 8, verso 20? Alguém pode ler aí? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9, verso 20, por favor. Romanos 9, 20. Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me fez assim? Paulo está arguindo e dizendo que sim. Será que a criatura vai discutir com o seu Criador e dizer: por que o Senhor me fez dessa forma? Deus falou para o profeta Jeremias: o oleiro faz do barro aquilo que lhe apraz, aquilo que o seu coração desejar. Não é o barro que diz assim: eu quero ser um vaso grande, bonito, maior do que os outros. Não, o oleiro é que diz: eu vou fazer o vaso que eu quero. Faz o que eu quero. Então, eu quero terminar nessa noite dizendo aos irmãos o seguinte: deixa Deus trabalhar na sua vida, a sua soberana vontade, de acordo com o que Ele quer. Se entregue inteiramente nas mãos dele e diga: Senhor, eu sou o barro em tuas mãos, eu sou um vaso em tuas mãos, aqui faz de mim o que o Senhor quiser. Ele é soberano, é Deus quem trabalha em nossas vidas. Deus é tudo em nós, irmãos. Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Ele sabe fazer o que quer, Ele sabe o que, nós não sabemos nada. Eu não sei nada do meu amanhã, não sei nada do meu futuro, mas o meu futuro está nas mãos desse oleiro maravilhoso que faz de mim o que quer. Queiram estar em pé nesse momento em nome do Senhor Jesus Cristo. A equipe tem um corinho aí, mais ou menos. Quem sabe vocês têm um corinho que fala aí sobre o vaso de barro, vaso nas mãos do oleiro. Tem? Hein? Pode ser, bonito. Cante aí, com graça, com entusiasmo, cheio do Espírito Santo. A igreja também. Comece a louvar a Deus e entregar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Irmãos, Deus falou para o profeta aqui que ele ia fazer isso aqui com Israel e em particular. Casa do oleiro, está certinho. Quarta-feira. Vamos cantar esse corinho com alegria, com graça no coração. Eu quero ser... Está bem alto não? Está alto não, menino? Volta um pouquinho. Põe os 2 tons a menos. Põe os 2 tons a menos. Que altura é essa? Que tom é esse? Será? Tá? Então vai. Nas mãos do oleiro, quebra minha vida. Vaso novo. Faz uma pausa aí, irmãos. Só um minutinho, irmãos. Eu quero que você cante esse corinho, mas não canta só assim com o diafragma. Não, eu quero que você cante com a alma. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero que o Senhor me faz um crente novo hoje, nesta noite, nesta terça-feira. Vamos cantar mais uma vez, com a alma, com o coração rasgado na presença do Senhor. Eu quero ser
Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra-me. Um vaso novo. Quantos aqueles que podem falar em mistérios com o Senhor, se entregar como um vaso nas mãos do oleiro nesta hora? Esta é uma noite de quebrantamento espiritual, é uma noite de visita dos céus aqui na igreja de Campinas. É uma noite em que o Espírito Santo nos convoca a descer à casa do oleiro e ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para a nossa vida. Oh, grandioso é o Senhor e digno de louvor. Só o Senhor que pode fazer isso em nossa vida, Senhor. Quebra, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, todo espírito, ó Deus querido, que não provém de Ti. Ó amado Pai Celestial, vem arrebentando todas as amarras que porventura estiver nos prendendo nas alturas, e que nós venhamos descer, ó Deus, a posição que Tu queres, para que o Teu Espírito Santo nos ensine mais. Oh, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender o Teu plano, Senhor, entender o querer do Senhor para as nossas vidas, os nossos corações. Deus, eu peço ao Senhor que Tu trabalhe na vida de cada homem, cada pai de família, cada mãe de família nessa noite, de uma forma especial e abundante. Eu quero ser um vaso novo, Senhor, mas para isso eu me entrego outra vez em Tuas mãos. Ó oleiro maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Eu quero ser um